Fala pessoal, sou eu Kaique e hoje eu tenho uma convidada muito especial, mais do que convidada e amiga da Rússia, também uma amiga minha, que é a Laura Strix, e nós vamos conversar um pouquinho sobre Rússia, sobre o porquê desse país tão especial e como está sendo o aprendizado dela. Laura, seja bem-vinda, você já sabe que está em casa aqui no canal. E para a gente iniciar, eu queria saber como surgiu essa paixão pela Rússia. Bem, boa noite, olá Kaique, é um prazer fazer essa entrevista com você, me sinto até exclusiva. Enfim, minha paixão pela Rússia surgiu pelo meu sangue, minhas origens, que 90% da minha família é estrangeira, de diversos países, mas grande parte veio do leste europeu e dos países que pertenceram à União Soviética, entre elas a minha avó, que era bielorrussa, meu avô é leto e a minha bisavó é russa, minha avó falava em russo, inclusive. Minha primeira palavra para chamar a vovó não era vovó, era babushka, né? Então, eu tenho um laço muito forte com a Rússia em termos de cultura, que vem da minha família mesmo. Muito legal essa mistura aí, tá bem, já tá impregnado no sangue, já não tem pra onde correr. Daí. Mas o que é que, Exatamente, não é profissional. mas o que é que te inspira do país? Tipo, quando você pensa na Rússia, o que é que mais te traz inspiração, que você admira, que você acha interessante no país num contexto geral? Arte, cultura musical, cultura literária, economia, política, relações exteriores, como a Rússia se desenvolve de um mercado, dentro de uma política que é diversa a elas em muitos sentidos. Como eu falei, cultura que é um povo, vamos dizer, evoluído culturalmente, que tem características, que possui formas de pensar diferente. Embora existam muitos traços que eu acho que são semelhantes à nossa cultura brasileira, o povo russo ele ainda tem as suas características fortes que me encantam. A preservação do patrimônio público, por exemplo. O russo preserva muito mais do que a gente. Mas não é só por isso. Assim, são N fatores, mas em termos... A cultura é o que mais me encanta, de tudo culturalmente falando. Adoro compositores russos, tenho uma paixão profunda por eles, escuto eles desde o berço praticamente. Minha avó sempre cantava e contava contos do folclore russo, inclusive. A culinária da minha casa durante um tempo era russa, porque eu ficava muito tempo com a minha avó, e minha avó cozinhava coisas da Rússia pra gente. É tanta coisa que fascina, né, Kaique? Sim, sim, tá bem claro a base da paixão pelo país. E agora, uma coisa que nós temos além do gosto pela Rússia em comum é com relação às aulas, nós compartilhamos da mesma professora, a Olga, que é um amor. E assim, o que te fez decidir estudar russo? A gente já tem uma ideia pela questão do sangue e da paixão, mas sempre tem fatores que nos impulsionam, porque às vezes a gente tem a paixão, tem o gosto, mas fica só naquilo de admirar a distância. Você percebe-se que você meio que imergiu mesmo, você deu um mergulho na cultura. E o que é que te impulsionou? Qual a sua intenção em aprender o idioma? Uma coisa que você falou que é verdade. Eu tinha uma paixão pela Rússia desde pequena, mas era uma paixão isolada, porque eu nunca imergi profundamente em termos de aprender o idioma. E na minha cabeça, durante muito tempo, primeiro eu tinha que aprender inglês para poder aprender qualquer outro idioma. É uma curiosidade minha. Espanhol eu aprendi por causa da minha mãe. A minha mãe é uruguaia, então não tem como não aprender espanhol. Mas o russo, apesar de toda a influência que eu tive na minha criação, apesar de todo o incentivo que eu tenho naturalmente, não foi uma coisa que eu busquei imediatamente. Primeiro eu precisava aperfeiçoar um idioma para depois entrar no outro. Bem porque o mercado de trabalho impõe pra gente que a gente tem que saber inglês. Mas chegou um ponto que eu falei, não, agora eu quero ter todo o conhecimento possível e inimaginável em relação às minhas origens, uma parte das minhas origens, pelo menos. Então, agora eu vou aprender uma coisa que eu sempre quis aprender, russo. Era basicamente isso. Aí eu atrelei, tipo, falei, bem, legal, vou saber mais sobre a minha família, sobre as minhas origens, entender muito mais em termos nesse ponto, mas também agora eu vou aumentar e dar um plus no meu currículo, porque quantas pessoas sabem falar russo no Brasil, pelo menos nativos brasileiros que sabem falar russo. Então, a princípio veio por um interesse
puramente curiosidade e de ligação, querer me envolver mais com as minhas raízes, mas também eu pensei num caráter econômico, num caráter profissional, que aí falou, do pontapé, agora falou, agora é o momento, agora eu vou aprender a falar russo. E como está sendo essa experiência? Porque você faz parte da escola, né, da Troika, estuda na Troika Idiomas com a Olga, e ela é russa. Ela é, digamos que, eu acredito, né, particularmente, que deve trazer um pouco também daquele seu sentimento de família, de berço, da lembrança da sua avó, essa coisa toda. Então, mas na sua visão, qual está sendo a experiência e qual o diferencial de sua professora ser do país? Estudar com uma professora nativa tem N fatores positivos. O primeiro é questão do vocabulário e da pronúncia do vocabulário. Uma coisa é você saber falar o idioma, ou melhor, uma coisa é você aprender o vocabulário com uma pessoa que aprendeu o russo também, então ele vai ter aquele vício do sotaque, porque ele não é nativo, ele nunca pronuncia aquela palavra, ele vai pronunciar corretamente de uma forma que ele entenda que é correto, entendeu? Agora, quando você pega o nativo, querido, pode ser não uma pronúncia perfeita, mas é assim que eles falam, entendeu? Tem muita dessa questão. Por exemplo, um professor, talvez, ele vai falar, se fala Zdravstvuitia, mas quando você vai ouvir um russo falar, você vê que não é tão assim pausadamente, Tem um canto no meio, né? Então, você escuta mais como o povo fala, como o nativo fala russo, também traz aquela bagagem cultural de que ela explica por que aquela palavra é assim, por que eu pronuncio, aonde que veio essa palavra, como ela anexou o vocabulário. Isso é legal, isso é importante. Bem, eu falei, pedi desculpa, mas quando a Olga fala um pouco da Rússia, eu lembro dos contos da minha avó, da minha bábica. Então, o nativo sempre tem aquele plus na hora do aprendizado, entendeu? É uma coisa diferente. E a Olga, por exemplo, para mim a Olga é uma professora maravilhosa, porque ela tem uma paciência, ela tem uma didática ótima, ela se adequa ao meu estilo de aprendizado e ao meu ritmo de aprendizado. Então, tem, um exemplo. Eu sempre achei que eu aprenderia russo em 4, 5 anos, no mínimo. Eu teria que ficar com 4, 5 anos aprendendo russo. Então, eu já me preparava com 4 ou 5 anos de investimento, que nos tempos de hoje é muito tempo. Pelo menos eu considero muito tempo para aprender o idioma. E que eu só conseguiria ler o russo bem depois de uns 3 uns 2 anos eu começaria a estar lendo bem, eu estaria lá, e vai, mas caminhando. Kaique, eu tenho 1 ano e 3 meses com ela, que agora vai entrar o quarto. Eu já leio, eu já estou escrevendo, eu já começo a ter pequenas conversações. Coisa que eu imaginava só que no 3º ano de aula. Nunca imaginei que ia ter isso com 1 ano e pouco. Entendeu? É uma evolução. Sim, é uma evolução que eu não imaginava. Que eu nunca pensei. Falei, puta, onde que eu tenho que aprender um vocabulário novo, que eu tenho que aprender regras novas. E o russo tem 7 declinações do substantivo. Ainda me pergunto por que, meu Deus. Mas tudo bem. E eu falei, não, eu só vou aprender isso quando eu estiver no 3º ano. Mas não, tá sendo antes. E isso é, incrível, eu acho, pelo menos. Sim, sim. Lembrando para as pessoas, né, que estão ouvindo isso, que são aulas pela internet. Você ainda está no Brasil. Então, a forma que um professor nativo e a Olga, como eu tô falando, envolve a gente, ela faz como se a gente estivesse saindo naquele momento da aula, é como se você saísse um pouco do Brasil, daquela realidade. Você se envolve com a cultura, com a aparência dela, com a fala dela, o sotaque. E não só o sotaque, como o português dela é muito bom também. E ela vem explicando para você, necessita usar a gramática também do português, e ela usa e troca essa ideia. É uma vibe muito boa, eu acho. Eu concordo com você. Por exemplo, quando a gente está lendo alguns textos, tem um texto que fala sobre Ios, uma cidade de lá, bem, o texto.
E ela fala, não, porque é assim, papapá. Eu falei, não, eu fico pensando. Até que eu falo, Olga, calma aí, deixa eu explanar a minha imaginação desse local, porque é maravilhoso, entendeu? Ela traz um pouco da Rússia pra gente. Ainda que a gente nunca tenha ido lá, embora eu tenha planos de ir pra lá. Também. Com certeza a gente vai, Kaique. Aí mesmo. Hoje, a Olga estava falando comigo a palavra guarda-chuva e ela estava dizendo que tem outra forma que guarda-chuva se é chamado na Rússia, tipo um diminutivozinho, e que muitos cursos não ensinam porque não tem uma explicação gramatical, é mania de russo. E às vezes ela vai explicar uma palavra e ela diz, olha, Kaique, na Rússia você vai ouvir tal palavra, mas não tem uma regra gramatical para isso. Na verdade, não existe isso na gramática, mas os russos têm esse hábito, é cultural, não sabe-se por quê. A gente não inventa palavra aqui também. Aí, por exemplo, aqui em São Paulo, eu sou do estado de São Paulo, americano interior. Eu falo semáforo, mandioca e um monte de palavras. Quando eu vou mudar de estado, o meu semáforo vira sinaleira, vira farol, vira não sei qual outra palavra, a mandioca vira macaxeira, dependendo do estado, vai lá. A gente muda a palavra igual. Agora, qual que é a explicação? Por que eu vou falar que semáforo e farol e sinaleira muda? É a mesma palavra, o mesmo significado. No espanhol isso não vai mudar. Assim, eu vejo que é uma coisa que vai ser de todos os países. Porque existe, não vai ter uma explicação tão óbvia e lógica. O que eu acho interessante no russo é muito cultural. Uma coisa que eu acho interessante no russo, além das 7 declinações do substantivo, que eu não entendo porquê, mas é muito interessante porque que eles colocam lá. Quando você, por exemplo, a questão da sílaba tônica, que você tem que mudar o O para A, e tem o problema, não é acentuado a palavra. Como é que você vai saber que a palavra é uma sílaba tônica ali? Entendeu? E aí, obviamente, conforme a gente vai aprendendo, memorizando a palavra, a gente vai descobrindo. Mas também quando o G vira V, eu acho interessante. Quando algumas palavras, letras especificamente, elas vão mudar a sonoridade. E isso eu acho muito interessante. Por que você muda? Para facilitar. Mas, assim, teoricamente não precisaria para facilitar uma palavra que não existe, que já está lá. Mas eu tenho um colega, um conhecido que mora na Rússia. Ele está em São Petersburgo, ele é cantor. E ele está se formou lá como tenor. Aí uma vez ele veio pro Brasil, a gente estava conversando, né? Eu falei, não, eu tô aprendendo russo, tudo. Ele falou, eu já vou te ensinar uma coisa. Сейчас agora é час. Falei, o quê? O сейчас, que é o nosso agora, né? Nesse momento. Agora tem russo que não fala mais сейчас. Agora eles vão falar час ou chai. Falei, mas chai é chá? Falei, mas no contexto você vai entender que ele tá falando agora. É uma coisa incrível, tipo, você vai chegar lá e eu falei, já não basta aprender, agora eu vou chegar lá para aprender um novo idioma ainda. O bom, a vantagem que nós temos é que nós estamos aprendendo dessa forma. Não é aquela coisa, pega a gramática, repita, não, ela traz muita atualidade do vocabulário pra gente. Sim, conversa e vai explanando. Não é aquela decoreba como o famoso The Book on the Table aqui do Brasil. Essas apostilas que as instituições impõem pra gente. É odiosa aquelas apostilas. Ela tem uma apostila dela, mas ela não segue firme, forte, vamos usar essa apostila. Não, é uma coisa que tipo, vamos aprender isso aqui, ó. A apostila, na verdade, está mais para complementar, exatamente o que você falou. E agora, dentro disso, eu queria ter uma dúvida com você. Aprender o idioma, ter uma paixão, unir isso tudo, você acha importante? Para quem ainda tem dúvidas sobre a Rússia ou quem está com curiosidade se vale a pena aprender sobre esse país, você acha que a relação entre o Brasil e a Rússia é válida e quais as vantagens dessa amizade, dessa conexão entre os dois países? É muito válida. A relação Brasil-Rússia, sou suspeita de falar, eu acho extremamente válida, acho ótima, primeiro para uma miscigenação cultural, é bom porque o Brasil conhece mais da Rússia e a Rússia conhece mais do Brasil, porque a gente não pode achar que a Rússia também conhece tudo do Brasil, da mesma forma, eu acho que eles têm conhecimentos proporcionais aos nossos a ele, a única diferença é que talvez eles não tenham um pensamento muito
tão pré-capitalista em cima da gente como a gente tem deles, ou pelo menos como impõe, né? Em muitos casos. Seus inscritos que me perdoem, mas eu acho que o Brasil tem uma visão muito pré-capitalista e norte-americanizada do que é a Rússia. Alguns acreditam que a União Soviética ainda existe. Está mascarada, eu queria saber aonde, né? Alguns perguntam para Tasha do canal, desculpa fazer propaganda de outro canal. Não, pode falar, eu amo o canal dele. Onde está o Oli? Se existe Coca-Cola na Rússia? Se existe McDonald's na Rússia? Ela uma vez em um vídeo falou, gente, vocês não param de perguntar isso. Eu acho isso cúmulo, mas tudo bem. A pessoa tem dúvida, tá lá perguntando. Mas é bom porque, só para você ter ideia, sabia que a maior parte da exportação de carne da Rússia vem do Brasil? E a gente também está exportando grãos e cereais para eles. Tem empresas russas que estão vindo para o Brasil, algumas já se instalaram. Uma delas é o meu sistema de antivírus, que é russo e está aqui. E já tem uma sede aqui no Brasil, aparentemente. Então, em termos de mercado, eu acho isso extremamente válido, extremamente interessante, abrangente e é ótimo. Em termos cultural, melhor ainda, porque o que é o Brasil se não uma mistura de culturas? Vamos acrescentar mais uma. Entendeu? Sim, ela soma, ela não perde. O Brasil ele é tão grande, ele é tão lindo e tão maravilhoso em termos de natureza, em termos de cultura. Então, por que não abraçar mais uma? Entendeu? Que só vai acrescentar pra gente, da mesma forma como a nossa cultura acrescenta para eles, né? Eu acho que as pessoas deveriam se interessar mais, pensar mais na Rússia como um parceiro, não como um convidado ou alguém ali do lado. Não, ver ela como um parceiro econômico, fazer aquilo que o seu canal realmente propõe a fazer, uma amizade entre povos. Então vamos ampliar. Mesmo porque o BRICS está aí para isso também. A gente não tem uma parceria no BRICS puramente econômica. O BRICS envolve, além da economia, que na verdade é só um dos detalhes do BRICS, ele envolve educação, cultura, saúde e, nossa, eu não sei se você está acompanhando as cúpulas do BRICS, ou as decisões que saem de lá, mas o primeiro banco do BRICS já saiu, e não é na Rússia, como todo mundo pensava que ia ser na Rússia, não, foi para a China. Já existe aliança educacional, tanto que aumentaram as propostas de iniciativa educacional, está havendo maior trâmite toda vez que ocorre uma cúpula do BRICS, por incrível que pareça. Eu nunca vi, pelo menos outros blogs, propagarem tanto isso. Eles pegam alunos do Brasil, da China, da Índia, da África do Sul e levam, dão uma bolsa para eles irem até a cúpula e presenciarem, ver como se forma. Claro que faz um pequeno turismo para conhecer, mas, Kaique, eu não vejo a União Europeia, claro que eles distribuem bolsas de estudo, mas quando existe um encontro da União Europeia, eu não vejo divulgado tantos sites falando, olha, venham conhecer a União Europeia, como se forma uma cúpula, uma reunião. E o BRICS ele está abrindo a porta para quem quiser ver o nascimento, a criação e o fortalecimento de um bloco econômico. Está ali, e eles oferecem. O papo é muito bom, mas para a gente finalizar com chave de ouro agora, eu queria saber assim, que conselho você daria para os brasileiros que estão assistindo esse vídeo agora e têm vontade de estudar na Rússia ou de começar a estudar russo, mas eles têm medo. Qual é o conselho que você daria para eles para motivar? Tá. Bem, o meu conselho para quem está pensando e não tomou a decisão ainda, tá ali, vai, não aprende, desbrave um novo mundo. Porque a Rússia desbrave uma nova cultura, tem interesse de ter algo novo e diferente, porque aprender um idioma novo é algo maravilhoso. Agora, aprender um idioma novo que muito muda, começando pelo alfabeto, é inacreditável, é inexplicável. Querer aprender russo por querer conhecer algo, mas para estar à frente no mercado de trabalho, para estar à frente entre os seus concorrentes, porque o inglês, ele é essencial, ele é importante, mas ele não é mais o único idioma falado no mundo, a nível global. Agora temos mais pessoas que falam outros idiomas,
E empresas que querem muito mais do que o inglês ou o espanhol. O russo vai ser o seu diferencial. Mergulhe, entre de cabeça, vai ser o canto para quem quiser aprender e quem entrar. Vai ser uma experiência maravilhosa, vai ser única e emocionante, porque o russo é assim. A Rússia é emocionante, ela é maravilhosa. É isso. Muito obrigado pela sua participação e te desejo sucesso nessa caminhada de estudo. Obrigada.